Então, um bom dia a todos. Mais uma semana para a leitura deste livro. E o Ronaldo novamente não está, ele está com um grupo no Centro Paulos, mas semana que vem ele retorna e faz todo um apanhado, né, todo um resumo do que a gente leu até aqui, com as palavras, né, com dele, e a gente vai começar a leitura na página 30, né? É página 30, o último parágrafo da página 30. A Marta que vai ler hoje, e eu vou ler um verso aqui para o dia de hoje, que eu encontrei este verso e que tem tudo a ver com o que a gente está estudando. É um verso dos poemas meditativos do Steiner, que chama A Sina, ou também como Sorte, ele está. E fala assim: repousam no fundo da minha alma as boas e as más sortes. O que de bom diariamente me aflui, quero notar. Nisso se me mostra o que os deuses fizeram de mim. O que de grave às vezes me aflui, quero suportar. Nisso se me mostra o que eu mesmo posso fazer de mim. Agradeço a minha boa sina como vivo agora. Agradeço ao meu vigor na má sina, a força que pode conduzir-me subindo na vida. Quem crê só que a boa sina promove, a má sina só curva, esse não vê o ano, mas somente o dia. Há um Deus dentro de mim, há um mundo ao meu redor. Se estiver ouvindo o mundo, ao meu Deus ouço melhor. Rudolf Steiner. Muito bem. Marta, você quer começar a ler? Está Marta, sem acho que tá som, sem o Marta. som. Desculpa. Por outro lado, quando o ser humano, por intermédio do amor humano universal, entra no relacionamento correto com os arqueus, com as forças primordiais, transforma seu karma do mesmo modo como, justamente na próxima vida terrena, este se insere no aprender a andar, no aprender a manter o equilíbrio, no adquirir agilidade nos braços, no dominar o sistema linfático e assim por diante. Isto na mais tenra infância, quando nós adentramos a vida terrena dormindo, pois nós adquirimos o que, por assim dizer, podemos trabalhar juntamente com os arqueus no período entre a morte e um novo nascimento. No entanto, para que aqui na Terra o homem possa adquirir da maneira correta uma sensibilidade refinada, uma consciência bem clara em relação às suas próprias atitudes, é necessário que as hierarquias que em minha ciência oculta eu designei por dinamis atuem em conjunto com os arqueus. Portanto, mais uma vez, entidades de uma hierarquia superior. Quando, porém, falta ao homem o amor universal, o interesse genuíno pelo ambiente humano ao seu redor, ele não encontra a conexão correta com os arqueus. Com isso, arruína a possibilidade de tecer seu karma para a próxima vida terrena da maneira correta, e serão necessárias outras vidas aqui na Terra, por intermédio das quais ele irá compensar isso. Contudo, para esta vida terrena, ele tem ainda a desvantagem de obter cada vez menos a força para levar ao corpo físico os julgamentos que são formados, a satisfação e a insatisfação com que as pernas e as mãos realizam, pois isso nós não conseguimos fazer por nós mesmos.
será preciso entrarmos corretamente em conexão com os dínamis por meio do amor humano fortalecido. Estes levarão da maneira correta para dentro do nosso corpo físico a força que executa o correto. Caso contrário, nós desabaremos, mesmo reconhecendo o correto. Livres, nós podemos vir a ser no pensamento, mas, para que possamos fazer uso da liberdade da maneira adequada no corpo físico, é necessário criarmos o equilíbrio correto entre vigília e sono, pois precisamos encontrar-nos não somente com os arqueus, mas também com os dínamis. A hierarquia mais elevada, serafins, querubins, tronos, quer levar ao mundo o que nós fazemos. Os exousiai, os exousiai, dínamis e quiriótrites levam do sono para dentro da nossa entidade física, como força moral, o que nós captamos em pensamentos. Os serafins, querubins e tronos, por sua vez, levam-no para o mundo lá fora, de maneira que nossas próprias forças morais se tornam forças criadoras universais. Portanto, quando em certa ocasião a Terra passar para o estado de Júpiter, e aí tem uma nota de rodapé, que é sobre estados evolutivos da Terra e da humanidade, e nessa transformação, nossas forças morais executarem suas verdadeiras funções, obviamente, os serafins, querubins e tronos só terão alguma relação com isso se lhes fornecermos as bases necessárias. Caso lhes transmitirmos forças destrutivas pelo fato de nos tornarmos cada vez mais fracos, estaremos cooperando para a destruição da Terra e não para a edificação de Júpiter. Vejam, a estruturação do mundo espiritual não existe na antroposofia meramente para que se tenham nomes para cada etapa. Nós realmente podemos, aos poucos, aprender toda a conexão do universo, entender o relacionamento do ser humano com o mundo espiritual de maneira idêntica àquela como habitualmente entendemos a relação do ser humano com o mundo físico. Eis o que dará novamente ao ser humano as forças necessárias para uma vida construtiva, caso os senhores encontrem, dessa maneira, o caminho para aceitar sua conexão com o mundo espiritual. Caso os senhores não acreditem apenas que o sono só existe para o descanso, e sim adquiram a certeza. O sono existe para, sob os efeitos posteriores da vida física, entrarmos no relacionamento correto com o mundo espiritual. Sim, é um fato. O ser humano pode negar a vida espiritual moral, porque, primeiramente, neste estágio terrestre, ele a perde por estar dormindo. Mas é preciso, mediante uma ciência verdadeira, tornar-se evidente o que o ser humano perde dormindo. Pois dormindo, ele perde o que avança para dentro da vida terrena como existência cósmica. É para isto que o homem tem o sono, para que possa realmente buscar no mundo espiritual a força adequada para a sua vida terrena. Vamos dar uma paradinha aqui. Necessário. Como é que está nesse até aqui, o que ele falou, o que suscitou em vocês? Ele vai falando aqui da formação do destino, né? Durante esses estados do sono, do estar dormindo e do acordar, né? E como que o ser humano ele está conectado numa ordem, né, que é mundial e com isso está conectado ao karma, né? Quando durante o sono o astral e o eu saem do corpo físico, né? E aí
o que a gente está construindo nesse sono, né? Nessa esfera, quando nós estamos fora do nosso corpo. E a gente vai construindo esse destino, né? Nesse lugar. E com a ajuda das hierarquias espirituais, dentro da primeira hierarquia, que está ligado a todas as nossas ações, da segunda hierarquia, o sentimento, e da terceira hierarquia, o pensar. Então, o que suscita ao ouvir esse texto para vocês? Oi, Nina. Deixa eu falar, então. Eu achei incrível essa coisa que o sono existe para entrarmos em relacionamento com o mundo espiritual e tecer, né? Tanto tecer a nossa vigília, quanto tecer nossa vida entre a morte e o novo nascimento, né? Pelo que eu entendi, ver se eu entendi, que as hierarquias e o nosso eu, o nosso corpo astral, eles tecem juntos, né? Isso. Eles vão formatando, vão dando forma que vai ser o nosso, né? É muito curioso, muito incrível. Todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações durante o dia, quando nós estamos no sono, esses vão para o mundo espiritual, né? Através do nosso corpo astral e do nosso eu. Nesse mundo espiritual, nós fazemos quase que uma revisão do nosso dia, que é a grande revisão que a gente faz após a morte e o novo nascimento, que faz a retrospectiva, olhar para todos os nossos atos e ações e construir o karma da vida seguinte. Mas nós fazemos isso, ele diz, todos os dias, no sono. Quando a gente leva os nossos pensamentos, sentimentos e ações para o mundo espiritual. E ao fazer isso, a gente traz para o dia, junto com essas hierarquias espirituais mais elevadas, inspirações, digamos assim, para mudar o nosso dia seguinte do que foi o anterior. Então, se eu cometi alguma ação anterior, no dia anterior, e ao levar para o dia seguinte, levar para o sono, no dia seguinte eu posso ter, às vezes ele chama da voz da consciência, né? Que nos inspira a fazer uma outra ação, a reordenar aquilo que eu fiz no dia anterior, que é o que faz a gente vai construir na vida entre a morte e o novo nascimento. Quer falar, Cris? Ele já, né, já foi comentado aí sobre a formação do nosso karma, não é? Mas o muito interessante aqui que ele chama a atenção é que isso que nós levamos durante o sono para o mundo espiritual não diz respeito só a nós, porque tudo que nós levamos, o material que nós levamos, diz respeito ao cosmo, a toda essa vida cósmica, que ele fala que nós estamos levando material para as altas hierarquias e que a evolução do universo depende da qualidade do material que nós estamos entregando. Se nós entregarmos um material bom, de qualidade, vai haver a evolução. Se nós não entregarmos nada ou uma qualidade
digamos, inferior, pode ser o fim do universo, né? Então, para a gente prestar atenção nisso, que nós estamos trabalhando em nós, mas não só em nós, nós estamos trabalhando também para a evolução do mundo espiritual. E aí, para mim, fica mais claro quando muitas vezes a antroposofia fala que nós somos co-criadores do mundo, do universo. Aí, para mim, aqui ficou mais claro, que depende da qualidade desse nosso material. Então, Lourdes, você está com a mão levantada? Bom dia, desculpem estar com a câmara desligada, mas duas situações se me ocorrem. A primeira é que eu tenho grande dificuldade com a retrospectiva, porque às vezes penso que é ir a todos os detalhes do meu dia retrospectivamente, e outras vezes acho que é só ter a imagem do meu pensar, do meu sentir e das minhas ações ao longo do dia, especialmente as mais significativas e que me criaram uma emoção forte ou uma reação das pessoas à minha volta que impactou ou não. A outra coisa, a Márcia estava a falar da voz da consciência e veio-me a ideia que a voz da consciência pode ser uma coisa até muito mais ampla do que aquilo que eu estava a pensar que era a voz da consciência. Então, ela pode vir, por exemplo, através de um livro. Eu acabei ontem de ler um livro que impactou muito a minha vida, que se chama, acho que é As 5 Coisas que Deve Saber Antes de Morrer, ou uma coisa assim, deste género. E são coisas que eu já sabia, mas eu pensei, mas porquê é que este livro agora veio ter às minhas mãos? É a minha voz da consciência para eu ampliar a minha visão do mundo, das minhas ações, se calhar aprimorar aquilo que eu penso, o que eu sinto e as minhas expectativas. Então pode vir através de um vídeo, de uma pessoa que cruza comigo e que me dá uma palavra e que eu nunca mais volto a ver. Isso pode ser a voz da consciência, sim ou não? Isso pode ser essa construção das hierarquias espirituais, né, no apoio a você, né, no seu karma do dia, né, seguinte, como as hierarquias espirituais tecem todos os encontros que a gente tem na vida seguinte, durante o dia. Também ela vai nos trazer o que a gente precisa para ampliar a nossa consciência. Então, sim, isso faz parte dessa. Quando a gente vai no sono para o mundo espiritual, que a gente revê e veja, quando a gente chega no mundo, no acordar, a gente se recorda de poucas coisas, né? Assim, fala-se alguns fragmentos do sonho que a gente leva, mas durante o dia pode ser que suscite em nós alguma intenção, alguma ação. E pode ser que chegue, sim, através disso, um livro, um encontro com a pessoa, muitas vezes uma frase no para-choque de um caminhão, que desperta em nós essa consciência, né, para algo que a gente precisa. Então, isso foi tecido no sono. Esse é o apoio que a gente antes. Eu também ampliei muito com a leitura desse livro a vivência do sono, né? Porque eu compreendi essa pequena morte, quando ele chama do sono como uma pequena morte, porque todos os dias a gente tem essa pequena morte, né, esse morrer, e faz essa retrospectiva. E na morte a gente faz a grande retrospectiva da vida, e tecendo o karma. Então, todos os dias a gente tem essa oportunidade de tecer o nosso karma, de ressignificar, de aceitar, de se submeter ao que o destino traz, né? Para a gente, todos os dias a gente tem essa oportunidade.
de fazer esse movimento. O que mais? Eu Márcia, queria. Desculpa, Giovana. Claro. A Márcia depois não abordou a história da retrospectiva, se é por imagens sobre as ações ou se é mesmo passar aqueles os pormenores todos do dia, não. Às vezes assim, é difícil a gente conseguir passar todos os pontos, né, do dia, né, que a gente fez. Talvez se a gente consegue fazer isso, ok. Eu acho que a fórmula a melhor vai poder se adequar a nós, né? Então pode ser que eu consiga fazer isso através dos pensamentos, das ações e dos sentimentos. Ou eu posso olhar para os principais fatos do meu dia, aquilo que marcou o meu dia, e olhar quais os marcos do meu dia, quais os sentimentos que permeiam esse marco, quais as ações que, a partir daí, ele veio para mim, né, até esse dia. Acho que a gente não pode colocar numa caixinha que tem que ser desse jeito, sabe? Tem dias que eu consigo fazer com alguns nessa ordem cronológica, mas a gente às vezes eu perco alguns acontecimentos e ter a atenção para voltar para aquele acontecimento e não me perder, né? Pelos atalhos, né? Eu vou só passando, de repente eu entro num atalho e vou seguindo, e aí tenho que me trazer de volta, né, para aquele para de novo para a retrospectiva. Então é onde reside essa força também, né, para que a gente faça isso e não vá se perdendo. Então me parece que a gente tem que encontrar a melhor forma, né, que dê esse caminho. É isso, obrigada. A melhor forma a cada dia, ou a cada noite. Oi? Obrigada. Não A entendi. melhor forma a cada dia ou a cada noite. É Isso. isso, obrigada. Diga, Giovana. Me veio a imagem do macro e do micro, não é? Então, quando a Cristina falou que a gente faz esse trabalho para ajudar nesse desenvolvimento do mundo espiritual e de tudo isso que a gente está dentro, né? Que a gente faz parte, mas também no micro, o que eu tenho percebido é que quando a gente consegue ter uma consistência nesses trabalhos, a gente consegue perceber na nossa vida, nas pequenas interações que a gente tem no dia a dia, o impacto positivo que a gente também consegue ter, não é? Então, seja para uma pessoa, ou seja para uma situação que esteja acontecendo, se a gente conseguir trazer esse trabalho que a gente faz, não é? Positivo, a gente já consegue perceber esse impacto, porque às vezes fica muito porque a evolução vai ser só depois, mas não, ela acontece no dia a dia, não Dia é? a dia, isso foi a Realmente. grande. Não é que eu não tinha tido antes essa consciência, mas eu acho que ficou muito mais claro nessa leitura. É no dia a dia que a gente está construindo o nosso karma, né? É no dia a dia que a gente faz. Uhum. Tem um texto que ele fala assim, então imagina uma pessoa de 80, 90 anos, né? E aí, se ele olha retrospectivamente para as ações da sua primeira, segunda infância, muitas vezes ele não vai ter mais tempo de reordenar isso e vai precisar fazer isso numa outra vida, né? Quando fizer essa passagem, essa retrospectiva toda. Agora, imagine essa mesma pessoa aos 40 anos e ela faz esse olhar para a sua infância, para as ações e tenta lidar com essas questões, porque as ações dele aos 40 anos foram impactadas pelos primeiros anos de vida, né? Pelas experiências dos primeiros anos. E se a partir dali eu atuo
né, para ressignificar, para olhar para isso, eu não levo essas coisas para a outra, eu já resolvo aqui. Mas se eu estou com 80, 90 anos e isso ainda me impactou, eu vou levar como karma e retornar com os encontros kármicos, com os acontecimentos kármicos e tudo mais. Então, todos os dias nós temos essa chance de rever o nosso destino, de fazer o nosso destino através dos pensamentos, dos sentimentos e das ações, né, que a gente emana, né, e tem, e com isso a gente, como ele disse, restaurar, tá junto também com a evolução da Terra, porque o macro e o micro, né? Nesse lugar nós estamos no micro, mas a gente está alimentando esse macro. Então, imagine que os meus pensamentos não são bons. Então, o que eu levo para as hierarquias espirituais se os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas pensamentos, sentimentos e ações não são bons durante aquele dia? Então, quando eu encontro essas hierarquias espirituais, que ele pode me fazer a pergunta, né? Como é que foi sua noite? O que você fez nisso? E o que eu vou extrair de bom disso aqui? E ele não consegue. Então, também não ajudo essas hierarquias e não ajudo o desenvolvimento da Terra. E aí volta muitas vezes para uma responsabilidade que a gente tem diariamente, né? De melhorar a si mesmo como pessoa, né? Entrando numa relação de amor com a humanidade, né? Como um todo, para que a gente também possa ajudar no desenvolvimento da Terra. Então, é uma retroalimentação, né? Eu preciso das hierarquias espirituais me apoiando, mas eu ajudo as hierarquias espirituais com os meus pensamentos, ações e palavras. Eu acho que é o Aristóteles que fala: cuidado com o que você pensa, que se transforma em sentimentos, cuidado com os que você sente, que se transforma em ação. E eu vou buscar isso aqui: cuidado com as ações, que elas se transformam em caráter e com isso em destino. Vocês já ouviram essa... Não, nunca ouviram? Deixa eu ver se eu consigo. Então, ele foi lá trazer. Então, isso também fala desse lugar, né, que a gente está construindo. Eu estava aqui. Márcia, nessa sua fala, quando você traz esse exemplo, né, da pessoa de 90 anos que vem carregando algo desde lá da primeira infância, vai ao encontro do que a Maria Lourdes falou da retrospectiva, porque assim, a retrospectiva a gente não pode se perder no fato, né? Briguei com alguém e na retrospectiva eu fico na briga. Não, briguei. Mas isso traz à tona essa briga, e o que eu posso levar como intenção para o dia seguinte é como resolver essa situação. Então, aí eu já não vou pedir desculpa para a pessoa, né? Refazer o que não foi bem feito naquele momento. Então, isso eu já não vou carregar. Isso já vai sendo resolvido junto com aconteceu ok, então tenho possibilidade de no dia seguinte, nos dias seguintes, já resolver essa situação. Eu encontrei aqui. Cuidado com seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles moldam o seu caráter. Cuidado com seu caráter, ele controla o seu destino.
depois eu coloco lá no grupo. Tá? Então, isso vem falando, né, do que a gente está estudando agora. Então, vem outras pessoas, outras falas que acabam convergindo, né, para esse tema. Podemos continuar? Agora observem, deste ponto de vista, a conexão entre o que hoje eu tentei apresentar-lhes esquematicamente e a minha filosofia da liberdade. Lá os senhores encontrarão o seguinte: eu enfatizei expressamente que não se trataria de apresentar a teoria de que a vontade deveria ser livre, e sim de que o pensamento deve ser livre. O pensamento deve dominar justamente o querer, caso queiramos ser uma pessoa livre. Mas para que a vontade não ofereça ao pensamento livre uma resistência impossível, o ser humano deverá organizar sua vida de modo correspondente. Nós podemos, como ser humano que nos tornamos no mundo físico, libertar nosso pensamento. Nós conseguimos libertar o anímico e a vontade quando chegamos no plano anímico à relação correta com os arcanjos, e na vontade à relação correta com os arqueus. Por essa razão é que acontece o seguinte: aquilo que vive na linguagem, nós o deixamos sair junto com o anímico espiritual durante a noite. Aquilo que vive dentro dos nossos membros, também o deixamos sair. O corpo astral e o eu saem. O corpo etérico permanece com o corpo físico. O pensar ligado ao corpo etérico continua a acontecer dentro deste. Só que nós nada sabemos em nossa consciência usual a respeito de como o corpo etérico pensa desde o adormecer até o despertar, pois estamos fora. Não é verdade que nós não pensamos no estado de sono. Nós pensamos, sim, desde o adormecer até o despertar. Os pensamentos se desenrolam continuamente dentro do nosso corpo etérico. Desenrolam, só que o ser humano nada sabe a respeito. Ele só volta a saber novamente algo quando submerge. Aí tem uma nota de rodapé, ou seja, seu eu e seu corpo astral retornam ao corpo físico etérico durante o despertar. Então, os pensamentos se tornam novamente vivos para a sua consciência. É por essa razão, por estarem os pensamentos tão ligados à vida física terrena por intermédio do corpo etérico, que o homem pode ser livre nos pensamentos, pois ele é transferido para a Terra a fim de tornar-se livre. A força da liberdade, ele só poderá buscá-la no mundo espiritual. A força para a liberdade no anímico, a força para a liberdade na vontade. É essa a relação com o fato de o ser humano conservar seu corpo etérico, a verdadeira base para seu pensar durante toda a sua vida terrena. O corpo etérico, durante a vida terrena, não se afasta para o mundo cósmico. O corpo astral e o eu saem. Somente quando ocorre a morte é que o corpo etérico também sai. Vem, então, a retrospectiva da vida passada durante 1, 2 ou 3 dias, quando o homem contempla toda a sua vida pregressa de modo similar ao que eu descrevi ontem. Com relação à imaginação, o primeiro grau do conhecimento suprassensível. Isso sucede após a morte em qualquer circunstância em que o homem olhe para a sua vida pregressa. Mas enquanto nos primeiros 3 dias após a morte, todo o mar de pensamentos que ele atravessou entre o nascimento e a morte, tanto adormecido quanto acordado, ali estão como um mar de pensamentos entretecidos. Logo a seguir, o cosmo requisita esses pensamentos. Eles se dissolvem
e depois de 2 a 3 dias, toda a retrospectiva se dilui no cosmos. Nós dizemos que o corpo etérico também se separa. Na realidade, o cosmos absorve esse corpo etérico. Ele se dilata cada vez mais, até se desmanchar totalmente no cosmos. Então, nós seremos novamente acolhidos pelas hierarquias superiores como um eu e um corpo astral. E somente quando novamente obtivermos um corpo etérico é que poderemos descer para a vida terrena. Poderemos prosseguir com o trabalho em nós mesmos em direção ao ser humano livre. É que a vida terrena tem como meta fazer do ser humano uma pessoa livre. O que reside no pensar puro como base para a liberdade pode ser-lhe presenteado na Terra. É também por essa razão que o corpo etérico permanece unido ao corpo físico durante toda a vida terrena, dissolvendo-se após a morte em mundos onde não se aprende a liberdade. Esta é aprendida durante a vida na Terra, como os senhores sabem, apenas durante certas épocas da vida terrena. Vamos parar um pouquinho. Uhum. O que fica para vocês? Aí ele já vai falando desses 3 dias em que o corpo etérico se dissolve, todos os pensamentos são apreendidos, digamos assim, pelo mundo espiritual, né? E que ele vai olhar de novo essa e construindo o nosso karma já a partir daí, né, para a futura, para a volta, para essa volta. Mas como isso toca vocês, o que foi falado aqui? É bastante profundo, né? Essa retrospectiva aqui, o que o corpo etérico que ele vai se dissolvendo, o corpo etérico ele fica, né, durante o sono, ele está sempre presente junto ao corpo físico, ele não sai, ele os pensamentos, né, o que a gente eleva em termos de pensamentos para o mundo. O corpo astral e o eu é que saem, que fazem esse caminho para o encontro com as hierarquias espirituais, volta, penetra novamente no corpo, né, etérico e no físico, para trazer essa nova vida. E quando ele diz só na Terra que nós temos a liberdade, né? Não é. Tanto é que nós somos seres da liberdade, né? Como fala, seres humanos são seres da liberdade. Só aqui a gente consegue experimentar a liberdade no pensar, no sentir e no querer. E a gente leva isso, quando morre, quando se dissolve, para estes mundos que não têm esta liberdade. Não tem essa experiência da liberdade, só aqui na Terra que a gente tem. É bem profundo, né? O que ele traz. Olha, os pensamentos se desenrolam continuamente no corpo etérico. O que mais? Querem continuar um pouco mais? Vamos mais um parágrafo? Vamos mais. Desse modo, podemos entender que a liberdade se encontra numa ligação totalmente correta com o karma, pois a liberdade tem a ver com o que permanece deitado no leito, com o que está ligado conosco, mesmo durante o sono, com o que não se separa de nós. O karma é tecido pelo eu desde o adormecer até o acordar. O karma é tecido separadamente daquilo que no ser humano abriga a liberdade.
o karma tampouco tece nos pensamentos livres ou não livres. O karma tece no elemento anímico e na vontade. É ali das profundezas da natureza humana, do anímico sonhador e da vontade adormecida, que surge o karma. Para dentro dele nós podemos verter, isto é, podemos contrapor aquilo que vive na liberdade dos pensamentos, no pensar puro, nos impulsos éticos, morais, conforme foi descrito por mim em meu livro A Filosofia da Liberdade. Estes devem residir no pensar puro. Desse modo, realmente tudo se completa. E seria tão importante que se atentasse cada vez mais ao fato de que quanto mais se avança dentro da antroposofia, tanto mais todas as particularidades se unem. Naturalmente, quando alguém se aproxima de algo que representa esta ou aquela área, pode vir a encontrar uma contradição após a outra. Não seria possível acontecer de outra maneira, pois, para entendermos que isso é tal qual está sendo descrito num âmbito particular, é necessário contemplarmos cada âmbito relacionado com o todo. Caso contrário, julgaremos como alguém que julga a respeito de um planeta e não consegue entender por que este se move desta ou daquela maneira. É preciso observar o sistema planetário inteiro. Dessa mesma forma, querendo-se saber algo a respeito da vida e do mundo, é preciso fazer a tentativa de entender a conexão dos fatos físicos, anímicos e espirituais e os detalhes da vida material. Eis o que eu queria explicar-lhes hoje, quando surgiu a possibilidade de podermos estar juntos também no ramo. É a denominação para o grupo de estudos no âmbito da Sociedade Antroposófica. Com isso, eu queria fazer uma contribuição para que os senhores pudessem perceber a disposição que o homem pode desenvolver em relação ao karma, isto é, em relação à justiça universal, quando ele, da maneira correta, se entrosa com a antroposofia. Pois tudo depende das sensações que nós levamos para dentro da vida, e não da aceitação do que é teórico. Que possa ser-lhes possível, cada vez mais, transformar não apenas em conteúdo de pensamentos, mas também em conteúdo anímico, em conteúdo do coração, o que a antroposofia lhes traz. E quanto mais a antroposofia for o conteúdo do coração de quem quer entendê-la, tanto mais haverá êxito em introduzir a antroposofia na cultura e na vida espiritual. E disso nós precisamos muito. Do contrário, a humanidade não poderá avançar com as tradições antigas, com as coisas antigas. Procurem cada vez mais encontrar o caminho da antroposofia da cabeça para o coração. Em seus corações, a antroposofia estará bem abrigada. Lindo, né? Como fica? Que lindo, né? Muito lindo. Veja como ele encoraja, né, cada um a buscar essa compreensão bem profunda, né, da antroposofia na sua vida, né, e transformar ela não só num corpo teórico, né, mas numa parte bem atuante da sua jornada espiritual, que essa compreensão da antroposofia só vai poder ser alcançada quando ela se torna parte do seu ser, né? Uma parte muito essencial do seu ser, e que não fique só na mente, mas que também ela aconteça no coração e na alma de cada um. E aí a antroposofia pode viver, né, de fato, nessa prática, né, mas viver não no intelecto só, viver no coração. É o que ele propõe aqui, né, nessa leitura de Camargo. Assim, a maneira como eu vejo, né, e que me ajuda a trazer isso no coração, foi quando eu consegui entender
que, como numa escala musical, a mesma nota ela acontece em oitavas, e isso é matemática pura, o quanto que o micro está para o macro, e o quanto que as coisas podem ir tendo seus desdobramentos, e como um está dentro do outro, né? E como o outro abarca um, em tudo que acontece, né? Eu acho que entender isso ajuda a perceber o quanto que nós estamos nesse contexto universal, cada um com sua importância individual, contribuindo para o todo, né? Era isso que eu queria falar. Tá ótimo. Mais alguém? Semana que vem o Ronaldo vai estar e ele faz um grande apanhado de tudo que a gente leu, como um grande resumão do que a gente já leu, para a gente iniciar a outra palestra desse livro. Mas essas trocas são muito ricas, né? Muito obrigada. Obrigada a vocês também por estarem aí, estarem também contribuindo. Cada questionamento, cada né, fala amplia também o todo, né? Todos nós nos beneficiamos de uma dúvida, de uma pergunta, de algo que alguém traz, né? E amplia também o nosso conhecimento. Aí a gente vê também aqui o micro no macro, né? Uma dúvida beneficiando o todo, né? Uma resposta que é para ser uma resposta que cabe em outras pessoas. Então, nessas pequenas, a gente vai vendo que a Marta trouxe o micro e o macro, a gente vai vendo o individual e o espiritual, a contribuição do individual para o espiritual vai ficando mais clara, me parece, me dá uma noção de uma responsabilidade tamanha que nós, como seres humanos, temos para com o nosso destino, para com o destino da Terra e para com esse ajuda para o mundo espiritual, porque nós sempre pedimos, muitas vezes nos momentos em que a gente, chaves da nossa vida, a gente se reconecta, pede ao mundo espiritual, mas no dia a dia, muitas vezes a gente tem dificuldade de escutar o mundo espiritual que ele nos traz, né? Então, se essa relação com o mundo espiritual ficar mais consciente ou mais presente na nossa vida, eu acho que todos podem se beneficiar disso, né? Tudo bem. Quer falar alguma coisa, Cris? São 9h30. A gente vai agradecer a todos, muito obrigada. É sempre bom esse encontro, né? Revitaliza, a semana começa bem. Muito bem. Então, boa semana a todos obrigada. vocês. Também aprendi Até muito. sábado. Tudo de bom. Obrigada, boa semana.